É como se meu cérebro tivesse absoluta certeza de que havia uma pessoa a poucos metros de mim. Só que nunca havia ninguém. Certa noite entrei na sala e disse em voz alta: "Se tem alguém aí, pode sair." Opa, bom? Bem-vindo ao Tô Te Contando. Aqui você vai encontrar histórias que prendem do começo ao fim, relatos sobrenaturais e histórias de vida enviadas por pessoas reais, contos que atravessam gerações e séries originais, como As Cartas Perdidas dos Deuses. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e se tiver uma história para compartilhar, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo, assim como os links, né, para onde você pode enviar. Tem o link do formulário do Google, onde você pode enviar anonimamente qualquer história que você quiser. E também pro meu Instagram e o TikTok. Agora chega de conversa, porque hoje eu tenho uma história para te contar. Hoje eu trouxe mais um relato que chegou até o canal. Pode ser que você acredite, pode ser que não, mas quem enviou garante que viveu tudo isso. Os nomes e alguns detalhes sempre estarão alterados para preservar a identidade de quem enviou a história, mas a essência dos acontecimentos permanece exatamente como relatada. Então, respire fundo, porque o que você vai ouvir agora mudou a vida de alguém para sempre. O título que foi dado foi: "Meu chefe achava que eu estava conversando com alguém. Eu jurava que estava sozinho." Deixa eu só arrumar aqui que eu não tô enxergando direito, não. Não sei se vai dar pra ler assim, mas eu acho que eu vou ter que ajustar aqui a câmera. Só um minuto. Pronto, agora vai. "Meu nome é Fulano. Vou falar sobre o que aconteceu comigo em um trabalho. Era um emprego tranquilo. Minha função era resolver pequenos problemas depois que os escritórios fechavam. Trocar lâmpadas, consertar fechaduras, verificar vazamentos, esse tipo de coisa. Como quase tudo precisava ser feito sem atrapalhar os funcionários, eu trabalhava das 6 da tarde até às 2 da manhã. Nunca tive medo de prédios vazios. Depois dessa história, nunca mais aceitei trabalhar sozinho. Tudo começou de um jeito ridiculamente simples. No terceiro andar, havia um corredor com 6 salas. Todas pertenciam a uma empresa de contabilidade. Toda noite, antes de ir embora, eu precisava conferir se as janelas estavam fechadas. Era sempre o último lugar da minha ronda. Na primeira vez, ouvi alguém tossindo dentro de uma das salas. Achei estranho. A empresa já estava fechada havia horas. Então eu abri a porta e não havia ninguém. Procurei em todas as salas e nada. Imaginei que o som tivesse vindo do prédio ao lado. Na noite seguinte, eu ouvi de novo a mesma tosse, seca, curta, como alguém tentando limpar a garganta. Dessa vez, nem fui verificar. Continuei andando. Depois vieram outros barulhos. Uma cadeira sendo arrastada, uma gaveta fechando, papéis caindo. Sempre discretos. Sempre quando eu estava sozinho naquele andar. Os vigilantes diziam nunca ouvir nada. Até brincavam dizendo que eu tinha ouvido de morcego. Passaram algumas semanas, os sons continuavam, mas comecei a perceber outra coisa. Sempre que eu chegava perto da última sala do corredor, tinha a impressão de que alguém acabara de sair dali. Não era uma sensação. Era como se meu cérebro tivesse absoluta certeza de que havia uma pessoa a poucos metros de mim. Só que nunca havia ninguém.
Certa noite entrei na sala e disse em voz alta: "Se tem alguém aí, pode sair." Na mesma hora, ouvi um estalo atrás de mim. Virei rapidamente. Nada. Eu ri sozinho. Devia estar ficando impressionado. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Na semana seguinte, um dos seguranças me perguntou: "Quem é o cara que fica conversando com você?" Fiquei sem entender. Perguntei do que ele estava falando. Ele respondeu: "Ontem, no corredor do terceiro andar, você ficou uns 5 minutos parado falando com alguém." Expliquei que estava sozinho. Ele riu. Achou que eu estava brincando. Mas eu realmente não lembrava de ter falado com ninguém. Na noite seguinte, resolvi prestar atenção. Passei normalmente pelos corredores. Cheguei ao terceiro andar. Silêncio. Fechei as janelas. Conferi as salas, tudo certo. Quando estava indo embora, ouvi uma voz, bem baixa, atrás de mim. "Boa noite." Meu corpo congelou. Não era imaginação, era uma voz masculina, calma e natural. Como alguém cumprimentando um colega de trabalho. Virei imediatamente, corredor vazio. Saí dali o mais rápido que consegui. No outro dia contei ao supervisor. Ele perguntou se eu queria ver uma coisa. Entramos na sala do monitoramento. Ele abriu as gravações da noite anterior. Às 00:41, apareci entrando no corredor. Andei normalmente. Parei na frente da última sala. Sorri, levantei a mão, como se estivesse cumprimentando alguém. Depois, fiquei quase 4 minutos olhando para um ponto vazio e mexendo a cabeça como uma conversa. Não havia ninguém na imagem, absolutamente ninguém. Meu estômago embrulhou. Eu não lembrava de nada daquilo, nem do sorriso, nem de ter parado, nem dos 4 minutos. Achei que estivesse sofrendo algum problema neurológico. Marquei consulta, fiz exames de ressonância, eletroencefalograma e deu tudo normal. Mesmo assim, comecei a evitar aquele corredor. Pedia para outro funcionário fazer a ronda. Quando não era possível, eu passava o mais rápido possível. Até aquele dia. Era meu último andar da noite. Enquanto eu fechava uma janela, ouvi a voz novamente. Dessa vez, ela parecia irritada. "Você não conversa mais comigo?" Meu sangue gelou. Saí sem olhar para trás. No sábado, pedi demissão. Inventei que tinha recebido outra proposta. Meu supervisor não insistiu, só perguntou: "Ele começou a falar com você também?" Fiquei em silêncio. Então ele contou uma história que nunca apareceu em jornal. Anos antes, um funcionário da manutenção sofreu um AVC durante a ronda noturna. As câmeras mostraram exatamente a mesma coisa. Ele parava naquele corredor, conversava sozinho por vários minutos, sorria, respondia perguntas. Dias depois, morreu no hospital. A família dizia que, nas últimas semanas de vida, ele repetia sempre a mesma frase: "Meu amigo do corredor disse que eu não preciso mais trabalhar." Achei que aquilo fosse apenas uma lenda inventada entre os funcionários. Até 3 meses depois, recebi uma ligação do antigo supervisor. Ele parecia nervoso. Perguntou se eu ainda morava no mesmo endereço e respondi que sim. Ele respirou fundo e disse: "Preciso te pedir desculpas." Perguntei por quê. Ele respondeu: "Quando você pediu para ver as gravações, eu não mostrei tudo." Meu coração disparou e ele continuou: "Na filmagem, você realmente estava falando sozinho, mas houve um momento em que você estendeu a mão como se alguém tivesse apertado a sua. Na gravação, a sua mão afundou alguns centímetros, como se estivesse segurando outra mão invisível."
Ele disse que apagou aquele trecho porque teve medo de que ninguém acreditasse. Mas não vai acreditar se ele apagou, né? Se ele não tivesse apagado, eu acreditaria, mas ok. Achei que ele estivesse brincando, então enviou o vídeo, mas ele não apagou, velho. E peraí, eu tô perdido, você não já pediu demissão, não já foi embora? Eu me perdi desde aquela parte, mas continuei e vou continuar. Achei que ele estivesse brincando, então enviou o vídeo, assisti dezenas de vezes, na qualidade ruim da câmera, que era difícil perceber, mas quando diminuí a velocidade, vi claramente. Minha mão não parava no vazio. Os dedos fechavam ao redor de alguma coisa. Como? Como no aperto de mão. E havia outro detalhe. Quando eu soltei, minha manga ficou levemente puxada para frente, como se alguém ainda segurasse meu braço por um segundo. Nunca consegui explicar aquilo, nunca mostrei o vídeo para ninguém. Apaguei o arquivo no mesmo dia. Mas existe uma coisa que ainda me faz perder o sono. Enquanto assistia pela última vez, percebi que meus lábios se moviam. Consegui ler apenas uma frase. Ele leu os lábios. Eu estava sorrindo enquanto dizia: pode deixar, eu volto na segunda-feira. Eu nunca voltei. Mas até hoje, às vezes acordo no meio da madrugada com a impressão de que esqueci alguma coisa no trabalho. E por alguns segundos tenho a estranha sensação de que alguém ainda está esperando por mim naquele corredor. Tá. Resolveram usar a caixinha de areia aqui do lado pra pegar. Vou até colocar mais perto aqui. Eu tinha me perdido aqui, mas eu vou voltar porque talvez alguém se perdeu também. Acho que eu li muito rápido. Porque foi... Ó, era meu último andar e eu fechava a janela. Aí você pediu demissão. No sábado, pedi demissão. Bonitinho. Inventei que tinha recebido outra proposta. Meu supervisor não insistiu, só perguntou: ele começou a falar com você também? Fiquei em silêncio. Então ele contou uma história que nunca apareceu no jornal. Aí ele contou, né? Anos antes, tal, as câmeras mostraram. Ele parava, conversa sozinho, sorria, repetia. Dias depois morreu no hospital. A família dizia nananã, nananã. Até 3 meses depois. Achei que aquilo fosse apenas uma lenda inventada entre os funcionários. É nessa parte que eu, aqui, lendo, não prestei atenção. Ele contou essa história, né? Aí 3 meses depois, que ele pediu a demissão, recebeu a ligação do supervisor antigo. Agora ele já é antigo supervisor, porque ele já havia se demitido há 3 meses. Ele parecia nervoso, perguntou se eu ainda morava no mesmo endereço, eu repeti que sim, beleza. Aí ele começou a contar, fez tipo de desculpa, falou que não mostrou tudo da gravação. Foi o momento que ele estendeu a mão, aí mandou o vídeo da gravação pra ele, que ele tinha salvo, ele apagou lá, mas tinha salvo. Aí ele viu várias vezes, viu a mão realmente, e leu que ele falou que ia voltar na segunda-feira. Que ele nunca mais voltou e ficou com aquela sensação de que tinha que voltar. E não vai voltar, né? Não precisa voltar, não. Deixa essa sensação quieta aí. Ignore. Não precisa voltar, não. Esqueceu nada. É só um espírito que tá lá. Não tem nada a ver contigo.